bem-vindas ao Espelho Espelho Meu podcast. Este é o nosso primeiro episódio de 2026, então eu desejo a todas vocês um feliz ano novo. E hoje o nosso podcast tem uma convidada muito especial e a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que passeia o ano inteiro para o nosso universo feminino. Vocês sabem que aqui no podcast a gente sempre fala sobre tudo que é importante para a gente elevar a nossa autoestima, se sentir mais segura, ter uma imagem pessoal e profissional ainda mais conectada com a nossa essência. E o tema de hoje é sobre algo que reflete diretamente na nossa essência. E eu sei que ela se preocupa muito com isso. Traz isso no seu dia a dia, traz isso na sua empresa, para que as clientes delas estejam cada vez mais conectadas com a sua essência, transbordando isso através dos acessórios. Então, nossa convidada de hoje é Deise Mello. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio de 2026. Nossa, eu me sinto extremamente lisonjeada. Para mim é um prazer receber seu convite e iniciar 2026 com os dois pés entrando com muita prosperidade e aqui ao seu lado. Também fico muito feliz. Deise já é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, né? Digamos assim, Sim. que eu admiro muito o trabalho dela. Hoje, Deise tem uma loja aqui em Natal, né? Com o nome dela, Deise Mello. Ela revende algumas joias que são incríveis. Ela que é empresária do ramo de joias, que está o tempo todo nesse universo feminino e que entende muito o quanto os acessórios, eles são muito mais que adornos, né? Eles são simplesmente a extensão da nossa identidade e como isso é importante para a autoestima feminina, para a nossa imagem pessoal, ainda mais a gente que entende que existe assinatura de estilo, que existe essa identidade, as cores, tudo, como todo esse universo engloba a nossa elevação mesmo de autoestima, nossa feminilidade, e como é importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso para a gente se fortalecer também, né? Para a gente entender como os acessórios, eles realmente estão ali sempre contando uma história na nossa jornada. Então, para a gente começar um pouquinho o nosso bate-papo de hoje, eu queria primeiro que Deise contasse para a gente um pouquinho quem é Deise antes da empresária. Eita, começamos de uma É, forma profunda. isso, mas que eu acredito que tenha muita relação com o que você faz hoje, para É, que a gente se conecte ainda mais, né? Total. E a gente acaba muitas vezes nem fazendo essa leitura, né? Quando chega uma pergunta assim, é, é a formulação de que tudo faz sentido na vida e que a gente não se percebe nisso. Daisy é uma mulher extremamente vaidosa, eu me considero, e tenho sentido isso muito mais presente em mim. Sempre gostei muito dos acessórios, sempre tive essa veia empreendedora que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sou filha, mãe era costureira. E algumas vezes, assim, eu adolescente, tipo 12, 13 anos, mãe, tinha uns retalhos em casa. Vamos fazer umas faixas para as mulheres amarrarem na cintura, na cabeça. E aí, mãe fazia aquelas faixas com os retalhos e eu vendia onde eu passava, entre as amigas. Meu primeiro emprego foi no comércio, no interior onde eu morava, sempre no ramo da moda. E agora, com sua pergunta, eu vou fazendo uma leve retrospectiva e achava na adolescência que ali não era o meu lugar. Não, não tem nada a ver com vendas. E, de fato, eu me sinto, assim, uma vendedora, mas não vendedora no sentido de lhe ofertar o que não lhe faz sentido. Mas o que faz, assim, o seu olhar brilhar, como está brilhando para mim agora. É, minha amiga, eu sou muito feliz no que faço. Rodeada de mulheres vaidosas que param, tiram um tempo para si, que buscam a loja muitas vezes à procura de um presente que faça sentido para a pessoa que ela ama. É sobre isso. E hoje, contando um pouquinho da sua história, como é que você enxerga essa conexão com o ramo de joias? Porque hoje a sua loja ela trabalha com algumas marcas, né, de algumas joias. Sim, Eu vejo que hoje a gente tem acessórios, você está agregando também marcas na parte de vestimenta, sim. mas essa relação que eu acho que é seu carro-chefe, né, as joias. Como você traz isso hoje para você ter realmente, não.
eu tive a coragem de começar a empreender, me tornar empresária do ramo de joias. Foi tudo de forma tão orgânica. E eu acho que é aí que é onde as coisas ficam mais gostosas de Sim, serem vividas e sentidas. Eu sempre gostei de acessório, sempre achei que o acessório. Eu costumo dizer na loja que minhas clientes elas são uma tela em branco. E o acessório, ele é de fato a pintura, ele que transmite a sua personalidade, ele que dá cor à sua proposta de roupa, da vida, né? Fala por você antes de você abrir a boca. sim, Eu sim, tenho um sim. total, se a cliente, e isso é no meu dia a dia, porque quando a cliente entra na loja, é o meu primeiro contato com ela, ali eu faço uma leitura, se ela tem um perfil criativo, se ela é mais clássica. Claro que no decorrer da conversa eu vou entendendo melhor, mas tudo aconteceu de fato de uma forma muito natural. E aí, hoje a gente agrega outras marcas, hoje eu trago uma linha nacional de roupa que é conhecido como um básico de luxo, porque eu acredito muito que o menos ele é mais. E aí uma coisa vai complementando a outra. E é muito legal você falar isso porque a gente está vivendo hoje, acho que no universo feminino, uma era de ainda mais cobrança por essa Sim, beleza. sim. E às vezes as pessoas interpretam essa beleza no maximalismo do sentido do exagero. E aí você faz, Ju, o menos é mais. Eu gosto muito do menos é mais. Eu acho que a gente consegue passar mais identidade, né? E assim, deve ser um desafio às vezes tentar explicar isso. Pelo menos na minha rotina, quando eu atendo as clientes, é um desafio dela entender que esse menos é mais, não é porque é menos de Sim, inferioridade, é porque é o que faz sentido para você. Que às vezes a pessoa, né, usa tantas coisas e aquilo fica com tanta informação que é muito confuso. E aí você trazer essa ideia do menos é mais, eu acredito muito que é a tradução do que é básico, mas é um básico bem feito. Porque você exato, tendo uma peça que é de extrema qualidade, exato. que o algodão tem uma gramatura X, que tem aquela diferenciação, e aí você traz um acessório que tem todo um requinte, toda uma história, né? Porque todas as coleções, pelo menos as que eu vou conhecendo, todas você faz, Ju, essa é uma coleção assim, Ju, essa é uma coleção assim, a história dela é essa, o que vem por trás. Então, eu acho que isso é muito legal, porque é como a gente também se identifica. E é algo assim que eu vejo muito no dia a dia. Eu acredito de uma forma natural. É muito comum que a mulher se espelhe na outra e muitas vezes ela para de olhar para si e quer se fazer aquele efeito manada. Ficou bonito em alguém, eu quero para mim. E eu não trabalho assim lá na loja. Minhas relações com as clientes, elas são muito baseadas na minha sinceridade. Se eu achar que não tá legal, que não estava favorecendo o tom de pele dela, aquela pedra, se aquele design não comunica com o que ela verbaliza para mim, porque não adianta. Ela põe algo quando abre a boca, me dá um ruído de comunicação, e isso eu tenho aprendido muito com vocês. Então, eu tenho que ter todo um jeito de falar educadamente a minha opinião para ela, se ela me permitir. Na maioria das vezes, elas acolhem, e na maioria das vezes é onde eu estreito o laço com elas, porque elas percebem que eu não estou vendendo por vender. Ela é o topo da minha pirâmide. E aí chega. Hoje eu estou vestida de Daisy Mello, literalmente, né? Eu estou com a marca que eu falei, que é o básico de luxo. Eu gosto sempre de consumir o meu produto antes de trazer ele para a loja. É uma marca que eu já consumi há muito tempo, então sou filha de costureiro, como eu disse. Para mim é importante a composição do tecido, o aviamento, a costura, se o fundo da calça, se as costuras estão retinhas entre Uhum. si, porque quando a gente fala do menos que é mais, como você fez a descrição, eu sou muito a favor da qualidade antes da quantidade. Então, assim, muitas vezes o caro ele é muito relativo. Ah, porque o acessório que você trabalha ele é caro. Não, ele não é caro para mim. Ao contrário, você está adquirindo um produto na minha loja, onde você terá ele para a vida.
E a certeza de que nós sempre estaremos disponíveis para dar esse suporte a você. Então, é um acessório com assinatura de design marcante, respeitando a sua personalidade, com suporte que, para mim, é primordial. Pós-venda, antes da. A venda em si é importante, mas o pós-venda é tão importante quanto Sim. a satisfação plena da minha cliente. É tipo, olhar para você hoje, você está vestida de Daisy Mello, e saber que onde você passa, as pessoas olham, nossa, que lindo. E que tudo ali, além da sua assinatura de estilo, ele conta uma história. Não é um acessório por si só. E eu acho muito legal você trazer o seu nicho, sendo um ramo de joias, trazer esse olhar, porque eu acho que hoje a consultoria de imagem ela consegue estar caminhando para uma expansão de mentalidade, porque as pessoas ainda passaram muito tempo achando que era um serviço só para as pessoas que tinham muita condição financeira. E ele é um serviço para toda e qualquer pessoa que quer ganhar autonomia sobre si. Eu penso muito nisso. Então, como é bom a gente ver alguém de outro segmento trazendo como é importante você se conhecer, que é isso que você está falando. Eu acho que quando você pega uma cliente que tem mais conhecimento sobre si, como deve ser, entre aspas, mais fácil direcionar essa cliente. Quando ela está ainda naquele momento nebuloso, em alguns processos, você sente como é mais desafiador também. Então, que as pessoas entendam que esse processo de se conhecer envolve tudo, seja na sua escolha dos acessórios, seja na escolha das roupas. E também outra coisa que você falou, que eu acho primordial e eu tenho uma dificuldade muito grande no meu trabalho, é as pessoas entenderem essa questão de preço e valor. Quando a gente fala sobre uma peça que seja 100% linho e a gente diz o preço, as pessoas ficam, nossa, aquela coisa toda. Mas é uma peça que vai durar uns 10 anos? Claro, se você souber fazer a Sim, manutenção, sim. certo? Mas é uma peça de 10 anos. Hoje, eu estava conversando, eu sempre falo isso com meu esposo, porque minha sogra é costureira. Então, hoje minha sogra costura as camisas do meu pai, são todas de linho. Então, assim, é uma coisa que é para a vida toda. Então, é aquele acabamento, são peças atemporais. Então, eu penso assim, algumas marcas, como a Sul Básico de luxo, são peças atemporais. Você comprando hoje, você usa por muito tempo. E aí, qualidade é muito melhor que quantidade. Se você tiver conhecimento, você vai entender que a sua qualidade, você vai poder misturar ela de várias formas. Eu acompanho também que você posta muito nos stories. Então, porque as pessoas entendam que às vezes é melhor você comprar uma peça do que você comprar 10. Porque aquelas 10 não duram 3 meses. Mas aquela peça que você comprou, ela vai durar, nossa, muito tempo. Então, eu ainda encontro muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem a importância de uma peça de boa qualidade. O que é? É um acabamento, como você falou, é o tecido, é aquela ideia da gramatura, é a modelagem. Que isso, para mim, tem um preço, porque ela tem um valor. Uhum. E isso é muito desafiador. É a diferença entre preço e valor. E eu sinto ainda que as mulheres, nós estamos falando do universo feminino, elas ainda não têm a real noção do quanto isso pesa positivamente quando Sim, a gente tem a plena certeza de que preço e valor são coisas totalmente diferentes. Porque a modelagem que você falou. Nossa, a modelagem pode transformar o meu dia quando eu saio de casa. Eu me visto, me olho, gosto de tudo aquilo ali que encaixou perfeitamente e ali transforma. É igual você sair sem maquiagem e colocar pelo menos o básico de maquiagem, muda ali. Então, eu digo até, Ju, costumo falar muito lá na loja, que quando a cliente, ela se permite passar pelo processo de consultoria de imagem, sem tabus de que aquilo ali é uma futilidade, porque futilidade e consultoria de imagem são coisas extremamente distantes, extremamente mesmo, ela está se presenteando de uma forma que ela não tem noção. Eu acho o auge da finesse, eu costumo falar, porque ali ela para se olhar, para se conhecer, e além de tudo, ela leva para a vida. E ela ainda ensina a uma nora, a uma filha, a uma amiga, aquilo ali se expande, sabe? É muito gostoso de ver. Eu vejo, inclusive, processos de clientes.
E é realmente diferente quando eu estou atendendo uma cliente que passou pelo processo de consultoria de imagem, que ela sabe ali o que ela quer, e a que ainda está se conhecendo, ou que tem essa visão ainda em relação a isso. É como eu costumo dizer, é quando você aprende a se vestir de si mesma. Porque às vezes as pessoas É, me falam, Ju, e quando você fala vista-se de si mesma, é sobre isso. É quando você se conhece e se permite se vestir como você se sente melhor. Porque a gente vive ainda assim, num momento que as pessoas querem meio que impor o que nós vamos usar. Ou, como você falou no início da nossa conversa, que às vezes a gente usa uma coisa porque viu em alguém que quer copiar. Mas é muito mais prazeroso a gente entrar numa loja, no seu espaço, por exemplo, olhar as peças, assim, eu gostei desse. Eu quero me permitir. Eu já tive esse momento, você sabe. Eu já me permiti comprar algo que há muito tempo eu não usava, mas eu olhei, eu paquerei muito tempo e hoje é um acessório que eu uso muito e que ele, na minha orelha, faz total diferença. Então, assim, e que se outra pessoa usar, pode ser a mesma peça, mas você vê que fica diferente. É o que eu costumo falar. A gente fizer um mutirão ali, cinco, seis mulheres. Ah, a gente tem até o mesmo estilo, Ju, às vezes a mesma cartela, a gente dá as mesmas roupas, os mesmos acessórios, mas quando elas vestem, vai ser sempre de maneira diferente. Porque tem a linguagem corporal, tem a beleza da pessoa, tem a forma, a personalidade da pessoa. Isso muda completamente. Então, como é importante a gente trazer essa mensagem das mulheres se autoconhecerem, se permitir. Porque às vezes tem mulheres que têm medo. a E eu maioria. percebo muito isso, assim, que tem muito medo, às vezes, de dizer o que gosta, o que quer. Às vezes é para ela mesmo. E ele fica assim, não. Eu faço, liberte-se, permita-se, vá lá. Por isso que, às vezes, em alguns momentos, algumas mulheres se emocionam muito. E eu falo, é porque eu sei, né? Você não. Aí você começa a conversar, começa a chorar, tá ali muito emocionada. E eu faço, o que é que tá ali bloqueando? Deixa isso para depois. Joga isso fora. Tipo assim, joga esses pensamentos fora, se permita. Para mim, eu considero um momento assim, transformador, né? Eu acho que quem trabalha na área sempre vai ser muito suspeita para falar sobre, porque é transformador. A gente vê transformações incríveis. Aí, às vezes, as pessoas fazem, transformação, porque você muda a pessoa. Não, porque eu sou uma ferramenta para fazer aquela pessoa acreditar cada vez mais nela Nela. e ela se sentir forte o suficiente para ela gritar para o mundo quem ela é, Pronto. através da imagem A dela. melhor descrição que você pode trazer. Então, é muito disso. E eu percebo muito essa relação com acessórios. Porque o que você traz hoje pra gente são coisas que têm design, são coisas que têm cores, e é muito legal isso. Porque, é como eu disse, eu posso estar usando um brinco hoje, de repente você usar esse mesmo brinco, mas sempre ele vai estar diferente. Parece até que a luz, quando bate no cabelo, aquela coisa, sempre dá um ar diferente. E como é legal a gente trazer isso para a mulher. Porque às vezes eu costumo brincar muito. Se você tiver um guarda-roupa atemporal, ali as suas cores, mesmo da cartela ou não, cores universais, mas quando você traz a ideia dos acessórios, eles conseguem trazer uma outra cara, Isso. um outro estilo para a tua roupa. E é muito legal a gente também ensinar as mulheres a perceberem como acessórios também são excelentes investimentos. Eu acho que, não sei se chega a ser seu caso, mas às vezes quando eu converso, muitas das vezes tem um pouco, como eu posso dizer, tipo de barreira em investir em acessórios. Uhum. Porque acha que, Uhum. tipo assim, eu vou comprar um brinco, mas eu só vou usar uma vez. Gente, Não. Mas, não é tipo, por você aí. chegou exatamente onde eu estava com essa fala em mente. Quando a gente fala de preço, né, e valor, se encaixa aí. O acessório, ele tem total poder de transformar a sua roupa. Total, assim, de uma forma, a mesma blusa com um acessório, você alternando os acessórios, ela muda totalmente a proposta. E aí, o que é que eu quero trazer com isso? Para mim também é muito importante que a cliente ela faça um investimento onde ela consiga explorar o máximo possível desse acessório. Porque quando ela olha o preço, e nós não estamos falando em valor, eu trago, faço uma curadoria lá na loja das designs na qual eu trabalho, chegou uma nova recente,
que a cliente ela possa usar o acessório dela em um ambiente praiano, até em um casamento. Por quê? Versatilidade, eu acho que é a palavra-chave da mulher moderna contemporânea. Nós vivemos uma rotina muito acelerada. Nós, a cada dia que passamos, temos uma demanda de afazeres maiores. Então, ninguém tem tempo de, esse brinco é para um casamento, esse brinco é para passear ou trabalhar. Não, é igual a roupa hoje. É. Do jeito que eu saí aqui hoje, vim para o seu podcast, vou trabalhar e se tiver um happy hour, eu vou. De repente, eu posso só mudar os acessórios se eu quiser mudar a proposta. Então, a grande chave é essa: é você investir no menos, que é mais não só em design, em qualidade, mas que lhe permita ter uma gama de possibilidades. Isso é interessante, porque a gente está falando de acessórios. É. A gente está falando de brinco, a gente está falando de anéis, a gente está falando de braceletes, colares. Como eles conseguem fazer com que esse universo ele ainda tenha mais personalidade. E é só a ideia de um brinco, é só a ideia, às vezes, de um anel, e como isso é interessante. Porque, às vezes, tem pessoas que acham que não é um investimento tão bom. E é um desafio. Uhum. Mas eu acho que com o passar do tempo e com esse crescimento de nós termos mais designers nacionais, eu acho que isso também tem sido muito positivo, porque eu tento acompanhar de alguma forma por conta do meu trabalho e eu percebo como isso também tem tido um crescimento. Então é muito legal a gente entender que é como você trouxe. O brinco que eu estou usando hoje, eu passo o dia. Eu não tenho aquela coisa, vou usar esse brinco só nesse momento. Não, não vou. O brinco é para passar o dia inteiro. Eu lembro que quando eu era criança, a mãe dizia muito assim: tem que ter o dia para usar aquelas roupas assim, tipo, Aham. você comprou uma roupa nova, então você tem que esperar um momento especial para usar. Se eu comprasse um brinco novo, eu tinha que esperar um momento para usar. E aí minha mãe é daquelas que só corta a etiqueta no dia que ela usa a peça. Então se ela comprasse hoje um brinco novo, ele ia estar lá, do jeito que você deixasse na caixinha, bonitinha. E quando ela tivesse o momento que ela considerasse especial o suficiente para usar, ela desembalava e usava. Aquilo me dava muita agonia. E aí, quando eu passei a ter a autonomia de comprar as minhas coisas, de ter essa, né, liberdade, se eu pudesse, eu já saía da loja usando. Eu acho que de tanto ver que às vezes tinha tanta coisa embalada lá, Uhum. roupa com etiqueta, que hoje é assim, se eu comprar uma roupa nova e eu puder, eu já saio da loja vestida, eu já troco, já saio com ela vestida, sapato, o que for. No mais tardar, no outro dia eu já estou usando. Dificilmente eu compro uma coisa para no outro dia eu já não estar usando, a não ser que eu tenha uma programação e naquele evento é uma coisa muito específica, mas não sendo, eu já coloco o que eu tiver comprado e já saio que nem uma alegoria. O especial é agora. É, porque o especial é agora. A gente vive nesse momento que todo dia ele é um dia ainda mais único. A gente não tá mais naquela era de esperar um casamento, de esperar um aniversário. Hoje, todo dia, ele é um dia único. Então, a gente precisa cada vez mais também conscientizar as mulheres, porque isso gera o quê? Mais autoestima. Para a gente, o quê? Se cuidar mais. As mulheres têm esperado ainda momentos para se cuidar. E o que eu tento fazer com que elas entendam é que não tem um dia, o melhor dia e horário para a gente se cuidar. Todo dia é o dia. Da gente escolher uma peça com intenção, seja um acessório, seja uma roupa, de você cuidar do cabelo, de você fazer um truque numa maquiagem. Tudo isso influencia para a gente se sentir mais segura. Porque quando a gente fala de tudo que a gente está conversando, se resume muito nesse universo de autoestima, de autoconfiança. Quantas mulheres globais a gente vê, a gente, uau, que mulher maravilhosa e tal. Mas aí nos bastidores dessa mulher, como é? Né? Como é desafiador para ela? Então, tipo assim, esse desafio todas nós temos, porque a gente tem os dias que a gente acorda bem, tem os dias que a gente não acorda tão bem, mas quando a gente cuida, seja um blush, ajeita o cabelo, sabe? Bota um brinco, bota uma roupa, brinco que às vezes a gente tem que deixar meio que no guarda-roupa escondido, aquele look da autoestima. Uhum. E aí você deixa aquele look ali meio que pré-reservado. Deixa o que você gosta de usar, um acessório, porque se você acordar naquele dia para baixo, para onde você vai? Para o look da autoestima. Porque eu tenho certeza que quando você veste, aquilo já muda a atmosfera. Porque a gente precisa fazer dessas ferramentas algo estratégico para a gente poder driblar essas emoções, essas sensações, para a gente se sentir mais segura. Porque senão acaba que a gente fica vulnerável demais
E aí, qualquer coisinha no dia acaba que meio que vai, né? Deixando a gente às vezes mais para baixo. Então, é muito legal a gente começar a pensar nessa construção e ter moda, a parte de beleza como uma aliada e não achar que elas queiram criar algo irreal que não É, é. precisamos mudar essa visão de que a vaidade, o consumo da moda é algo supérfluo. É. Precisamos, principalmente nós mulheres, de abraçarmos isso com muita consciência do que está comprando e parando para se observar, é para mim, por mim, porque me faz É. bem. E veja só, como é abrangente, que nós começamos a falar de acessórios, como tudo comigo aconteceu, e a gente está indo em uma conversa muito mais profunda, e eu Sim. acabei de tirar uma lição aqui, porque esse look da autoestima eu não tinha, não. Agora terá no guarda-roupa, eu vou procurar junto com a boa música que eu sei, levar ali o E humor. é porque aí você vai criando um significado para aquilo. Porque tudo que acontece na vida da gente sempre tem uma memória. Sim, Nem sempre a gente tem memórias positivas. sim. Então, na hora que a gente pensa em mudar a nossa mentalidade, para a gente trabalhar essa autoestima, a gente precisa criar novas memórias, novas emoções. E por que não ressignificar coisas que a gente tem? Às vezes você tem um dia muito ruim e usou, sei lá, X acessório. Aí você está num dia e você olha, você vai lembrar daquele momento. E às vezes tem gente que começa não, eu não quero. E assim eu vejo muito por conta das cores. As pessoas criam muito isso com cor. Eu não uso tal cor que me remete a isso. Eu não uso tal cor que me remete a isso. Eu tenho uma cor que eu não gosto de usar nada, nunca nem pintei a unha, que é preto. Tenho algumas pouquíssimas peças pretas, mas é meu, eu nunca gostei, Sim. porque eu sempre tive cabelo na cintura, então meu cabelo sempre foi muito escuro, então eu nunca gostei, porque me dava um ar muito gótico. E aí eu Uhum. nunca gostei por conta disso. E aí, há muitos anos atrás, eu sofri um acidente de carro e eu usava rosa. E eu passei muitos anos sem Sem usar usar rosa. rosa. Hoje, eu já consigo ter peças rosa e consigo gostar de me ver de rosa. Mas são coisas que a gente vai criando. Então, quantas peças de roupas, quantos acessórios eu já deixei de comprar por conta dessa memória? Então, se eu não me policiar para ressignificar, eu deixo. E esse deixar, aí quando a gente vê, vai para tantas coisas. Então, como é legal a gente fazer esse trabalho e eu digo isso porque, às vezes, a gente está fazendo com coisas que é para fazer bem para gente. Eu já posso ter passado na loja, ter visto um conjunto lindo, e aí era um quartzo rosa. Disse, não, não vou usar não, porque aí eu vou me lembrar. Sim, a energia que eu gasto para me lembrar daquilo é a mesma energia que eu vou gastar para renovar. Então, né, pensando nisso também, a gente está começando o ano. Então, assim, que a gente renove, que a gente se permita. E se permitir é se permitir para novas coisas, para a gente, para a nossa beleza. Eu acho que não tem investimento melhor do que a gente comprar coisas para a gente. A gente chega final do ano, lembra de comprar tudo para muita gente, para muita gente, para muita gente, e às vezes esquece de comprar para nós. Sim. E aí, há alguns anos, eu não compro presente para as pessoas. Eu compro para mim. Às vezes o povo faz, vem comprar as lembrancinhas. Não, não, não. Quando eu for comprar, é para mim. Teve gente que diz, "Menina, como você é egoísta. Sou Ah, não. Eu tô comprando para mim, porque eu trabalhei o ano inteiro e eu sei como foi árduo trabalhar. Então, eu mereço me presentear. E isso é muito bom, poder me presentear. Porque às vezes você dá para um monte de gente que não tem o mesmo carinho e afeto que você está dando para aquela pessoa. Então, por muitas decepções, eu aprendi a me presentear. E eu faço isso. E hoje a minha mãe, meu pai, meu marido, ninguém se importa com isso. Eles passaram a entender, porque minha mãe era dessas, comprava presente para todo mundo, não ninguém quero. dava a ela. Aí eu falei, desde quando a senhora não aprendeu? Por que que a senhora não aprendeu que a senhora tem que se presentear? Então, em vez de ela gastar aquele dinheiro todo com um monte de gente, hoje ela investe nela, no que ela quer, seja uma roupa, seja um sapato, seja um perfume, seja uma caneca natalina, o que for, mas é para ela. E eu acho que quando a gente pensa assim, não é egoísmo, é porque é para minha autoestima, porque não tem nada mais prazeroso do que eu acordar e vestir as roupas que eu gosto, me arrumar, pôr os acessórios, me pentear, me maquiar, fazer esses investimentos. A gente está falando aqui de autoestima. A gente está contando uma história de um empresário do ramo de joias, mas que eu
acredito que isso está o tempo todo no seu dia a dia. Parece terapêutico, não Uhum. é terapia, mas parece ser, que eu acho que é assim que acontece muito. Porque quando a gente vai na loja, eu falo porque eu também sou seu cliente, a gente não consegue ir só como um fast food, Uhum. entende? A gente senta, toma um café, a gente bate papo, é uma coisa demorada porque é prazeroso. Ai, que bom. Então é sobre isso que a gente, que as mulheres possam entender que para que a gente tenha, não só em 2026, mas para o resto da vida, essa presença feminina, a gente precisa se permitir. Permitir se presenteando, permitir vivendo momentos, permitindo usando coisas diferentes, coisas novas. Às vezes a gente fica muito naquele efeito manada, muita coisa Aham. igual. Então vamos ousar mais, né? Queria trazer duas observações na sua Sim, fala. A primeira sobre energias, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder das energias, nas conexões das pessoas que estão ao nosso redor, quem chega e traz e agrega, quem também não comunica. sim. E o produto que eu trabalho uma das designers é extremamente ligada às energias. Todas as pedras têm seus significados, e eu sinto que muitas clientes, na hora de escolher os presentes, elas levam aquilo ali em consideração, em cuidado com o outro. E a outra sobre se presentear, se observar. Muitas pessoas falam isso. Sobre o avião, quando a máscara cai, você tem que colocar em quem primeiro? Quem está do seu lado, seu filho, seu marido ou em si? Em si. Então, se eu não paro, não me cuido primeiro, eu não vou conseguir dar meu melhor para o outro. Eu vou até dar, até um certo tempo. E eu posso falar isso com muita propriedade. Porque todas as vezes que a gente. Eu já senti isso muito na pele. Todas as vezes que eu quis fazer algo por mim primeiro e eu deixei, eu me senti egoísta. Só que aí eu ofertava ao outro, mas chegou uma hora que eu não conseguia ofertar porque eu começava a me sentir, poxa, e eu, quem cuida de mim, quem faz isso? Quando eu comecei a observar que não era errado me cuidar, eu primeiro cortar o meu cabelo, para depois. Vou dar um exemplo. Antes eu tinha um exemplo real da minha vida. Antes eu precisava cortar o cabelo da minha mãe, o cabelo da minha irmã, o cabelo da minha filha e depois era o meu cabelo. Eu sempre ficava por último. Isso é um exemplo. Sempre ficava por último. E ali eu fui me observando, eu fui perdendo minha autoestima, eu fui comendo muito, porque eu como as emoções, eu fui Sim. engordando, e eu, quando estou acima do peso, eu fico triste. E com aquilo ali, eu me vi uma pessoa estressada, impaciente com minha filha, não conseguia oferecer o melhor. Então, quando eu fui modificando essa chave, virando, sabendo que se eu cortasse o meu cabelo primeiro, eu não estaria sendo egoísta, eu estava me cuidando para me sentir melhor, para poder cuidar melhor do outro. É assim, eu acho que o que nós estamos falando aqui, quem está assistindo vai se identificar, muitas pessoas vão se identificar bastante. Então, não é egoísmo, cuidar de si, é Não. amor. É, É. e eu acho que essa é uma bandeira que nós mulheres que estamos à frente, no sentido de estarmos trabalhando com autoestima, com moda, beleza também, com autoconfiança, eu acho que é um dever que nós temos, trazer isso, levantar essa bandeira nesse sentido, do amor próprio, da campanha do amor próprio, porque eu também penso dessa forma. Se a gente não se cuidar, chega uma hora que a gente não tem mais como, né? A gente fica só ali, um farrapo, assim, não tem como. E nós somos, muitas vezes, a base, o pilar. Então, se você não se cuida, chega uma hora que a conta chega. É o que eu brinco às vezes. Se você não consegue ter 10 minutos para você diário, mas é 10 minutos com presença, lá na frente o buraco é enorme. Que é o que eu vejo muito com muitas mulheres, que cuida sempre primeiro do filho, do marido, qualquer coisa. É aquele ditado. Vai ter um evento. Ah, separei a roupa do marido, separei a roupa do filho. Ah, rapidinho eu me arrumo. Uhum. Esse rapidinho eu me arrumo, você às vezes não bota o seu acessório, não escolheu uma roupa melhor, não deu tempo de fazer uma maquiagem, não deu tempo de ir num salão fazer uma escova. Ai, Ju, mas isso é besteira. É não. Porque aí quando vai passando os anos, o filho cresce, ganha o mundo, aí você não tem mais autoestima, aí reclama que às vezes o marido não elogia,
Aí começa a criar, aí quando você vê, você nem consegue se ver no espelho. Uhum. Às vezes você Eu tá com vivi isso. sobrepeso, aí às vezes tipo assim, lembra aqueles 10 minutos? Aham. Agora ele tá um buraco enorme. Eu vivi isso. Eu tenho lido bastante nos directs e tem sido muito gostoso, porque eu coloquei meu rosto à mostra desde 2017, né? As redes sociais foi quando tudo começou e as pessoas têm acompanhado várias fases da minha vida e várias transformações. Aí eu abro um pouquinho aqui esse parênteses para a fala que você trouxe, quando tá lá na loja, a gente senta, a gente conversa, que a gente cria relações mesmo. Eu digo Sim. que a venda é consequência lá na loja, porque eu realmente, se for eu que atendo, se eu estiver lá, eu vou criar um laço, se a gente se identificar, e ali a gente segue para a vida. Mas no que eu crio esse laço, as minhas clientes, e muitas que se tornam uma relação de amizade, acompanham as minhas mudanças no decorrer desse ano. E eu já tive várias fases. E ultimamente eu tenho lido muito e tenho ouvido muito. Como você está bem, né? Como é o seu olhar. Porque às vezes eu falava ali, dizem que uma característica minha é o sorriso largo, né? Nas redes sociais, eu realmente, eu sou muito transparente, meu sorriso está no olhar, se eu não botar os dentes à mostra. É, mas trazem a fala de que era um sorriso largo com um olhar entristecido. E hoje eu, de fato, me sinto mais eu. Mas vem em um processo de um pouco de um ano e pouco, quando eu realmente virei essa chave para colocar a máscara em mim primeiro. E escuto dentro de casa com minha filha, mamãe, você está mais leve. E é É, muito inspirador, ainda mais você que tem filha mulher, tem uma né? adolescente de 14 anos. Num processo de transição, né, da pré-adolescência para a adolescência. É a minha vida que me motiva, que me faz acordar nos dias que eu não estou legal, igual todo mundo, né? Sim, sim. E ir para campo e escutar dela que eu estou mais leve, que é mais gostoso de conviver comigo, é reflexo ali daquele, não é egoísmo, vamos cuidar de E o si quanto para cuidar você do é outro. inspiradora para ela, né? Então, assim, eu também tenho algumas mulheres que passam por esses processos e eu tive um atendimento há alguns anos atrás, que ele é bem forte. Essa mulher, ela passou por desafios pessoais e ela se esqueceu, se abandonou. E aí, ela, quando me procurou, ela disse que a mudança de chave dela foi porque a filha dela, pequena na época, tinha acho que tinha uns 7 anos, 8 anos, perguntou para ela assim: Mamãe, por que que você não é igual às mamães das minhas amiguinhas? Aí, isso para ela, ela disse: Ju, para mim foi muito forte. Foi quando ela percebeu que ela precisava fazer alguma coisa, porque ela era referência para a filha dela. Sim. E aí foi como ela decidiu mudar a vida dela, decidiu mudar tudo. E eu lembro que eu passei com ela por esse processo. Então, era uma mulher que até o cabelo era o corte de Joãozinho. Ah, Ju, tem algum problema? Não, não tem problema, me entendam. A autoestima dela estava tão fragilizada que eu acho que ela só não raspou a cabeça porque a cabeleireira não Uhum. permitiu. Para você ver o quanto aquilo para ela era, ela nem brinco mais usava. Eu queria praticidade, lavou, É, secou. É. nem brinco mais ela usava. E eu lembro que, assim, foi um processo mais demorado. E, assim, ela resolveu ir deixar o cabelo crescendo, ela resolveu furar a orelha de novo. Você entende? São micros hábitos que fizeram ela se resgatar. Sair da zona de Sair conforto da não zona é de algo conforto. fácil. Não, é não. E Não a é zona algo de conforto fácil. dela era dentro do sofrimento. Entende? Então, assim, eu sei que muitas mulheres ainda vivem isso. E não é fácil, como você disse. Então, assim, para ela, eu nem consigo mensurar quão difícil foi tomar a decisão de ter uma pessoa estranha, eu, de ouvir a história dela. Meu papel não é julgar, mas de acolher e incentivar ela a resgatar. Hoje ela é outra mulher. Então, assim, a gente fez todo um processo, tudo novo, comprou tudo novo, mas porque ela precisava, ao ponto que ela não comprava roupa há muitos anos. Que eu lembro que, assim, foi tão marcante que a gente estava numa loja provando roupas. E aí eu, ó, tá aqui as roupas, então você vai começar a provar esses conjuntos, que é mistura, assim, assado. E tá certo, ela foi provar, acho que, não sei, uma das roupas, não lembro mais, e ela não saía do provador. E, ó,
Foi passando um tempinho e eu chamando e nada dela sair. Aí eu disse, "Mas que estranho." E era o silêncio, né? E a loja movimentada e ela não saía do provador. Aí eu perguntei se eu podia entrar no provador. E quando eu entrei, ela estava chorando. Porque ela disse que fazia anos que ela não enxergava ela. Ela disse o nome dela. Se fazia anos que eu não me enxergava. Eu não sei o que é comprar roupa do meu tamanho. Ela se largou tanto que ela recebia doações do pessoal da escola, de algum amigo, alguma coisa, e as pessoas iam dando. O que ela tinha de roupa que não tinha nada a ver com ela. Você entende como ela perdeu a Uhum, identidade? uhum. Então, assim, muitas mulheres passam por isso. Então, que elas não deixem nem normalizem isso. Quando a gente conversou em outro momento, não é só a parte da consultoria de imagem, mas não normalizem isso. Porque chega uma hora que aquilo às vezes está tão devastador internamente. Então, quando você começar a perceber alguma coisa, ou as pessoas que estão do lado de fora tiverem percebendo, que a gente possa, de alguma forma, tentar ajudar. E às vezes é levando num salão, às vezes é dando um brinco novo, às vezes é presenteando com uma peça. Eu tenho abuso quando alguém vai dar alguma coisa e você vê que aquela pessoa não teve a preocupação. É tipo aquele mais do mesmo, sabe? Não é assim. Parece com ela? É, Não, é o que eu gosto. é. Não, não é o Se que for para você ser o gosta. mais do mesmo, eu prefiro nem dar. É. Que seja algo que que a pessoa sinta isso, né? Poxa, ela teve o zelo ali de me observar e me ouvir, né? É muito, parece muito doido, é muito profundo, mas eu acho que é uma coisa que faz parte do que a gente está falando. Essa relação, e eu acho que, mais uma vez, nós estamos ali no papel de disseminar cada vez mais esses momentos de autoconhecimento e das mulheres se permitirem mais. Então, assim, essa relação e esse olhar sensível que a gente tem é a nossa missão. A gente está aqui para isso. Para a gente estar ensinando cada vez mais as mulheres a estarem mais fortes, a estarem vestidas de si mesmas. É o nosso papel. Eu me sinto nessa obrigação, porque é o meu papel hoje em ser uma ferramenta, um instrumento de trabalho, assim como eu acredito que também é parte do seu trabalho também. Porque na hora que a gente sai de lá da loja, a gente já está ali pensando em mil opções de lugares, como você falou, as peças são atemporais, então eu estou ali pensando quantos lugares eu posso usar, quantas roupas podem combinar, sabe? Eu acho que a ideia também é trazer para as mulheres essa ideia de que a gente realmente pode tudo. E a gente pode usar tudo. Às vezes a gente fica, né, com os tabus. Até eu me Uhum, pego, às é vezes, sim. assim, ai, não vou usar, porque acho que eu. Ai, depois eu mesmo me corrijo. Por que que eu não posso usar? Não, vou me permitir. E eu lembro que quando eu escolhi, aí eu posso falar isso que é meu pessoal, eu escolhi um brinco grande, né? E eu já tinha ido várias vezes na loja e Foi, ele dizia, não, faz tempo que eu não uso, muito foi. tempo que eu não uso. Mas o brinco era perfeito, era lindo, eu achava lindo o brinco. E foi passando, passando, e eu namorei muito tempo. Foi. E aí, namorei muito tempo ao ponto que eu fiz algo que dificilmente eu faço, que é comprar a mesma coisa mudando a A cor. cor. E usa muito. E eu uso muito. E aí eu fiz algo que eu nunca faço, nem oriento muito cliente, porque depende muito da cliente para Sim, não, né, sim. fechar. Não seria o meu caso, mas eu comprei dois brincos do mesmo formato, porque nunca é, que eles são meio É, que orgânicos, então eles não é. são tão perfeitos assim, mas é um modelo muito parecido mesmo, quase igual, de cores diferentes. E duas cores que eu amo. Primeiro o roxo, todo mundo sabe, e depois uma cor que eu também gosto muito de usar, que é marrom. E aí eu comprei, eu lembro do seu cuidado, né? Porque eu não usava muito. E eu disse, não, vou comprar os dois logo. E eu uso muito Muito. os brincos. Então, assim, eu também me permiti. É. Só que aí você teve todo o cuidado, né? Você parou, pensou, foi a compra assertiva. É. Porque, E olha, não há nada mais frustrante do que você tá ali e o vendedor diz tá lindo, sabendo que não tá lindo, que não tá legal, que não comunica, e você chegar em casa e ter a sensação que foi enrolado. lesada. É, É, é muito ruim. é muito ruim. Eu, como cliente, não volto naquela loja mais, não. É, e é Não uma das volto. coisas que a gente tem que trazer muito mesmo, porque você trabalha com produto, eu trabalho com serviço, Serviço. e eu sempre me preocupo muito da cliente estar satisfeita,
Mas não é estar satisfeita porque, ela tem que virar minha fã, não é Não, isso. Mas é dela entender, e eu costumo dizer isso em atendimento, eu fiz o meu melhor marketing. É você sair é, daqui feliz. é, Porque é, você vai me indicar para várias amigas, parentes. Eu já atendi famílias. Porque a pessoa gosta, a pessoa sente a transformação. é. Isso é o melhor marketing. Não vai ser rede social, não vai ser nada, nada. O melhor marketing ainda vai ser o boca a boca. Se você também fizer algo que a pessoa não gostar, ou seja, como muitos profissionais fazem hoje, paciência, uma hora também sua conta chega. É. Então, que as pessoas entendam que a gente realmente quer ver cada uma brilhando dentro da sua unicidade, da sua pessoalidade, da sua personalidade. A gente tem o prazer de ver cada uma com seu brilho. Porque isso, para mim, sabe, é o que eu já falei, acho que, não lembro em que podcast, o ano passado, mas assim, sabe aquela coisa, aquele dia que você acorda no seu momento profissional, que parece que nada dá certo, que você diz assim, eu vou largar tudo, eu vou acabar com tudo? É aquela cliente que você transformou, que aí Deus vai e manda ela mandar uma mensagem para você, É, ou entrar em contato com você de alguma forma e dizer assim, o quanto a gente transformou a vida dela. Aí você para, tá, eu sou humana, é voltando à aqui, vida, tá, é isso que eu tô seguindo. E uma vez aquilo. eu programando um projeto que para mim era um desafio e eu estava naquele momento muito sensível, mas a gente às vezes é muito julgada se demonstrar isso. E aí, acredite se quiser, É. eu estava ali para gravar conteúdo, o olho marejado, sabe aquela coisa? E uma cliente me viu na calçada, ela parou o carro, desceu para ir falar comigo e disse que eu queria só lhe dar um abraço. Ó, como eu tô Oh, toda colorida. E quando eu olhei aquilo, porque eu estava dizendo, Deus, me dê um sinal. Será que não vai, não é para eu fazer? Será que não é para. E aí ele me manda uma pessoa que eu atendi, sei lá, 4 anos, 5 anos atrás. E lá eu toda colorida, eu lhe vi, eu corri para vir lhe dar um abraço, naquela felicidade. Eu falei, tá bom. Eu já entendi, vamos embora. É esse o caminho mesmo. Eu sou humana, mas ao mesmo tempo peguei força e é sobre isso. Então, que as pessoas entendam que a nossa missão é essa, é trazer brilho, é trazer autoestima. E quando a gente fala de coração. Chu, que papo gostoso. Que papo gostoso. E reforça que a vida ela não é uma linha reta. É curva, é cheia de altos e baixos. E isso que nos faz sermos fortes. Desistir não é uma opção. Nunca é. E eu estou falando para mim mesma agora, porque 2025 foi um ano muito desafiador para mim como mulher, como empreendedora, como mãe. E normalmente, às vezes, a gente tem uma tendência a visualizar só o que deu errado. Mas o que deu errado hoje, depois de toda a nossa conversa, eu paro e penso, foi para me fortalecer. É. E lá na frente tudo faz sentido. E que bom, e que bom e tão abençoada que eu sou de ter tantas pessoas, gente boas, generosas, boas comigo, quanto você. Tô aqui me desafiando, meu primeiro podcast da vida. Como eu lhe disse, eu só vim e tá sendo um momento de muita troca legal e eu tô levando muitas falas positivas aqui comigo, que fortalecedoras. Fico feliz porque essa é uma ideia também do projeto, da gente poder inspirar muitas outras mulheres, porque nós vivemos desafios diários. E quando a gente é empresária e eternas empreendedoras, a gente vive triplicado, né? As pessoas parecem que estão o tempo todo desafiando ainda mais a gente, ou julgando mais, ou, sabe, muitos porquês, muitas coisas. E a ideia é a gente se fortalecer, né? A gente conseguir fazer com que o universo feminino entenda que ele funciona muito mais unido do que competindo. É Exatamente. um desafio que a gente tem, né? Aqui a gente já teve muitas empreendedoras, empresárias, empresários também. Então a gente precisa trazer esse universo para esse ano que está aí, pelo menos, vamos começar a dar o start nisso, né? Para a gente entender como é muito mais legal a gente trabalhar mais próximo, mais juntinho, do que às vezes separado. As pessoas às vezes falam muito na concorrência, em concorrentes, mas
a gente esquece que as pessoas se conectam com pessoas. Eu posso fazer e posso ofertar o mesmo produto que você oferta, ou o serviço que você faz, mas jamais, jamais eu irei fazer igual a você e você irá fazer igual a mim. Então, todo mundo tem seu público. É uma questão de conexão, é uma questão de admiração. Eu posso médicos, vamos dar um exemplo, existem 10 mil ali, 10 mil infectologistas. Mas vai ter aqui, eu vou me conectar e vou me sentir à vontade para conversar e ser o meu perfil. Então, a gente tem mais é que se abraçar e aprender uma com as outras, É. porque sozinho ninguém faz nada. Também penso muito É. assim. E era uma das coisas que eu tinha muito medo quando eu comecei na área, né? Mais de 7 anos atrás. E eu nunca esqueci o que a minha professora sempre falava, Patrícia Prudente, ela é de São Paulo, e Paty sempre dizia, Ju, na nossa área a gente não pode ser autossuficiente, a gente precisa das pessoas. Paty sempre dizia isso. E de fato, eu já sabia disso, já tinha numa outra visão, enfim, por conta, né, que eu comecei a empreender há muitos anos. Então eu já sabia que eu precisava das pessoas para estar, é uma troca. Mas eu acho que na minha área hoje, nessa parte, principalmente da imagem, mais ainda a gente precisa de outros profissionais, profissionais como você, profissionais da área da beleza, não só da estética, mas a parte de cabelo, de tudo. A gente precisa trabalhar em conjunto. O meu trabalho já, eu acho que ele não consegue mais andar só, entende? O meu trabalho, ele não anda mais só. Ele não anda mais só com a roupa. Hoje eu preciso do acessório, hoje eu preciso do sapato, eu preciso da bolsa, eu preciso do salão para pintar um cabelo, para cortar um cabelo. Eu preciso, às vezes, de alguém que faz a parte, não sei, botox, não sei, alguma coisa, uma harmonização. Hoje é um trabalho que precisa Muitas de um vezes até a time. psicóloga, né? Em Isso! muitos casos até a Muitos casos, psicóloga. a parte da psicóloga. Então, assim, hoje a imagem, ela trabalha em conjunto com muitos outros profissionais. E se você não faz isso, você não consegue ter o resultado que é para se ter, que é aquele resultado final que eu falei, da pessoa se vestir de si mesma. Então, a imagem estilo hoje, a consultoria de imagem, é um atendimento muito profundo e eu considero um atendimento para mulheres que têm muita coragem, porque nem Precisa. todas têm a coragem de se permitir, Precisa. de se despir de frente a um espelho e permitir que alguém chegue e lhe dê uma orientação. Não é fácil. Porque não é só comprar roupa, ou a consultora vai na sua casa e separa as roupas que não comunicam com você. Não, não. Ali é muito o que é publicado. Sim, Mas sim. antes desse processo, houve um estudo, né, Isso. interno, onde foi acessado muitas coisas pessoais, onde tudo começou a fazer sentido. E realmente você precisa estar disposta a viver É. aquilo, porque o resultado é maravilhoso. É É. maravilhoso. Eu, dentro de algumas falas que eu já tive ao longo desses anos, eu não me lembro, acho que foi no atendimento, não lembro de grupo ou foi numa palestra, que eu disse uma frase que foi na hora da conversa e saiu, e foi uma coisa que depois eu me lembrei e ficou mesmo. Que eu sempre falo que eu não trabalho com a moda, eu trabalho com vidas e histórias. A moda, ela é só uma mera ferramenta. E aí eu Isso. não bate-papo ali falando, disse isso, depois eu me toquei de que é É isso sobre isso mesmo. É. mesmo. O nosso trabalho não é para ser a moda ela vem. Porque quando a gente fala de atemporalidade, ou seja, é atemporal. Então, eu posso comprar uma camisa de linho hoje e usar para o resto da vida, que eu vou estar elegante, eu vou estar refinada, eu vou estar. Tá entendendo? Então, tipo assim, a moda, ela é uma indústria. Tá tudo bem. Exato. Mas ela não precisa ditar o que eu vou usar. Eu que vou escolher o que eu quero usar. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? Você pode ter ali coleções incríveis com muitas histórias, mas de repente a sua cliente vai se apaixonar talvez por uma coleção que foi lançada, sei lá, 3 meses atrás, Uhum. que não é a coleção que lançou essa semana, e tá tudo bem, porque ela se identificou, se apaixonou, e quando ela usar, ela vai, né, ter aquele efeito uau, sabe? De vai se sentir maravilhosa. Eu acho que é muito sobre isso. Exatamente sobre isso. Fazer o olho brilhar. É fazer o olho brilhar. Então, pegando esse gancho de fazer o olho brilhar, deixa eu dar mais um desafio para você.
Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, para elas poderem, o que que você deixaria de mensagem para elas se sentirem mais confiantes, que elas se sentissem mais confiantes de poderem brilharem aí nesse ano aí de 2026. Estamos iniciando um ano novo. Como dizem, é uma página em branco, né, para a gente poder escrever tudo. Eu acho que a mensagem que eu vou deixar para quem me assiste é uma mensagem que eu posso até verbalizar aqui para eu me ouvir também. Pare. A gente é tendenciosa a não se observar em tudo que construiu no passado. Então, pare, se observe, olhe tudo que você construiu, que você acha que nem foi tão importante, ou que também você nem dá o peso de importância que deveria estar. Se valorize, observando tudo que você fez, todas as mudanças que não foram fáceis, tudo que você construiu. Se fortaleça e comece a ser egoísta no bom sentido da palavra, né? Egoísta, se amar, se cuidar, porque você vai sentir diferença sim e vai refletir em várias áreas da sua vida, tanto pessoal como profissional. Tô falando para você, tô falando para mim também, para fortalecer aquilo ali dentro, que nós podemos, o que nós queremos. E isso é muito importante mesmo. Serve para mim também, para eu também não esquecer, porque às vezes a gente quando vê tá entrando na rotina. É, Então a gente também precisa e assim, a cada episódio que eu gravo, eu também aprendo muito. Então são muitas histórias que a gente já ouviu. 2025 teve muitas histórias. Eu considero todas especiais, todas são inspiradoras, né? E fico feliz de a gente estar começando também com a sua história, que também é inspiradora. E eu fico muito feliz com o projeto. O podcast Espelhos pelo Meu foi um sucesso em 2025. Eu sei que vida longa para ele, sim. 2026 também vai ser. E a ideia é essa, a gente trazer pessoas reais, né, projetos reais, sem romantizar e ao Uhum. mesmo tempo a gente inspirar, porque eu acho que não tem nada mais inspirador do que a gente saber que aquilo é real, é verdadeiro, né? Então, essa é uma das principais ideias, foi um desafio para mim, mas também me sinto muito realizada de ter conseguido tirar esse projeto do papel, que a gente sabe que é um desafio, né? Então, mais uma vez, Deise, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz da gente de ter conseguido contar um pouquinho da história da Deise Mello e da marca Deise Mello aqui no podcast. Sou eu que agradeço, Ju. Agradeço pelo convite, pela oportunidade e por você ter me desafiado. Eu adoro um desafio, ver um coração pequenininho no final, vejo, nossa, que legal. Que bom, pois eu fico Foi muito muito bom, feliz. obrigada. E parabéns, viu? Obrigada. Um beijo. Um beijo, obrigada. Então, queria agradecer mais uma vez a Deise por ter compartilhado, né, não só o conhecimento dela, mas principalmente a sensibilidade e esse olhar especial que ela tem com esse universo feminino. Então, hoje a gente aprendeu que não são só joias, né? São muito mais, não são apenas detalhes, são símbolos, são escolhas, é a extensão da nossa história. E que cada mulher que ouviu esse episódio hoje possa se lembrar que o brilho mais importante é aquele que nasce quando a gente se reconhece. Então, que a gente possa se acolher, se respeitar, mas mais do que isso, se escolher. Esse foi mais um episódio do Espelhos pelo Meu Podcast. Não esquece de seguir o nosso canal para acompanhar os próximos.